Nós temos hoje uma paraxá, todas são importantes, todas são lindas, todas são ricas, não é? Mas hoje, essa paraxá em especial, a paraxá de número 45, Vayetchanan. Essa paraxá se fosse traduzirmos, supliquei. Então olha uma coisa, mas é a paraxá, essa é a paraxá do Shema. Nós fazemos ele em todas as nossas reuniões, o Shema. Nós fizemos agora há pouco, voltados para Jerusalém. O Shema é uma regra, uma lei insubstituível, que ele por si só, o Shema por si só, ele gera bênçãos na sua vida. Então você não precisa ficar fazendo rezas, orações infinitas, súplicas, implorando, aquelas orações que eu aprendi lá onde eu estava, e que você fica a vida inteira do mesmo jeito, não prospera, uma vidinha bagunçada, não sai do lugar, a grande maioria fica com a vida travada. Por quê? Porque não nos ensinaram os regulamentos corretamente. Então o Shema, eu diria o seguinte, eu fiz um comentário a semana passada, vamos ver se vocês estão bons de memória. Na última paraxá, eu li um versículo de um capítulo, e eu vos ensinei que toda a Torá estava naquele versículo. Quem lembra disso? Lembram disso? Que todo versículo estava em um, toda a Torá estava em um, os 5 primeiros livros da Bíblia estavam inseridos em um versículo. Hoje eu vou mudar a minha fala. Eu vou criar mais uma palavra, põe aí, porque eu quero ir para a academia de letras. Eu não vou desfalar o que eu falei. Essa palavra, acabei de criar. Anota aí, porque ninguém tem uma palavra dessa. É única. Então eu vou desfalar o que eu falei a semana passada. E anote aí, eu disse que um versículo estava toda a Torá, não foi isso? Vamos então complicar um pouco mais e aprofundar um pouco mais. Em uma palavra está toda a Torá. Os 5 livros da Bíblia estão em uma palavra. O problema é descodificar essa palavra para saber que está tudo aqui dentro. Então vamos lá? Então eu coloquei um subtítulo aqui, Segredos Poderosos do Shema, que é a paraxá de hoje. Vamos entender um pouquinho sobre isso. Eu vou trabalhar totalmente em torno da palavra Shema. O que é Shema? Tradução da palavra Shema? Ouça. Mas não é simplesmente ouvir. Sabe quando um cônjuge fala assim para o outro, o marido, a mulher fala, bem, você está me ouvindo? O marido não está nem ouvindo, mas só para ficar ali, fala assim, tô. Aí, estou. Tá nada, só para ficar livre. Não é esse ouça aí, não é esse ouvir aí que eu vou ensinar. O ouça da Torá, o ouça de Devarim, capítulo 6, versículo 4, do Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, a oração que nós fizemos agora há pouco aqui, virados para Jerusalém, é muito mais profundo que isso. Então vamos ganhar tempo. Ok? Devarim 6,4 está escrito o seguinte, olha lá, no hebraico está escrito transliterado, obviamente. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouça, Israel, o Senhor, o Eterno, nosso Deus,
o eterno é um. Um. Então, nós no judaísmo, quantos deuses nós temos? Um. Um Deus. Nós não temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aí são 3 deuses. Chamado Trindade. 3 deuses. Politeísmo. Mais de um Deus. É politeísmo. Então isso também foi distorcido no contexto cristão, né? Veio lá de Roma essas distorções. Aliás, essa distorção vem lá do Egito, né? A Trindade vem desde os faraós, né? E então diz o seguinte, na Mishnah Berahot, capítulo 2, versículo 5, diz o seguinte: a recitação do primeiro verso do Shema é chamada de a aceitação do jugo da realeza de Adonai. Orochi, a frase ficou complicada, traduz para mim. Diz o que está escrito lá na Mishnah, sobre o tratado Berahot. Mishnah é a explicação do Talmud, da Torá oral. A Torá oral é acompanhada da Mishnah, e a Mishnah explica, o Talmud explica a Torá. A Mishnah explica o Talmud. É simples. E a gente lia a Bíblia lá assim e achava que estava bom. Você vê como é que a coisa é profunda. Está dizendo o seguinte na Mishnah Berahot 2:5. A recitação do primeiro verso do Shema é chamada de aceitação do jugo da realeza de Hashem. Que quando você diz assim, ó, Shema Israel, você faz aí todo dia, seja no domingo, a hora que começa a nossa reunião da noite, ou seja no Shabat. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Erad. Você está dizendo assim, ó, Senhor, eu concordo, assino embaixo, coloco a mão na tua Torá e declaro que ela é real e vivo por ela. Eu podia dizer amém e encerrar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Rua diz. Porque você recitar o Shema e não viver, você está mentindo para quem? Só que mesmo mentindo para si mesmo, você vai pagar. Verbal. Aí você chega aqui no Shabat, Shema Israel. Chega aqui no domingo, Shema Israel. Chega na segunda-feira. Como você fez um pacto ontem? Você falou ontem que você tinha uma aliança, uma aceitação do jugo, e no outro dia você já partiu para agressão, para ignorância, para mentira, comprou e não pagou? Como assim? Já a recitação da segunda parte, a segunda parte que eu não coloquei ali, que é o versículo 5, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, já é o Ahavá. Outra parte complicada. E ame ao eterno seu Deus de todo o teu coração e de toda a tua força. Outro problema grave. Então você tem que estar alinhado com o versículo 4 e 5 e viver. Caso contrário, você está fora da jogada. Perdido como os outros estão por aí. Mas vamos em frente. Tecnicamente, o Shema não é uma reza. O Shema é uma mitzvah. Se você colocar uma mezuzá lá na sua casa, alguém traz para mim uma mezuzá rapidinho? Uma mezuzá com pergaminho. Ó. Nossa, tem uma etiqueta aqui. Acho que não sai lá não, está muito longe a câmera. Mezuzá. Um pergaminho. Aí você coloca lá na sua porta, né? Aqui no batente, ó. No batente. Se você for um judeu sefaradi, você põe a mezuzá em pé. Mas se você for um askenazi, você coloca ela inclinado, seu lado direito.
Quando você entrar dentro da sua casa, você vem aqui e coloca a mãozinha na sua mezuzá, ó. Porque aqui dentro, uma das brahot que tem aqui dentro é Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Had. E a outra brahot, a outra bênção que está aqui dentro, outra brahá, é abençoado serás ao entrares na sua casa. E abençoado serás ao saíres da sua casa. Esse é mandamento, é mitzvah. Vou dar rabá pela mezuzá. Então veja só uma coisa. O tefilim, a mesma coisa. Olha lá, tem uma caixinha, ó. Olha lá, tem uma caixinha na cabeça do Yehudi, do judeu. No braço tem outra caixinha. Lá dentro tem barahot. E também tem o Shema. Porque está escrito. Ei, está escrito. Atarás a minha palavra em tua mão. Você lê aqui o Shema. E colocarás sobre a tua testa, sua fronte. E aí no Shema que nós recitamos aqui diz, e as ensinarás aos teus filhos, ao levantar e ao deitar. Então no mínimo, você tem que acordar e fazer um Shema, e na hora de deitar fazer um Shema. É o que manda o mandamento. O tefilim, Rocha, eu nunca vi o senhor de tefilim. Eu preciso adotar o tefilim. Realmente, quem quiser também. O problema do tefilim, não digo que está sendo problema para mim, não é isso não, nem para você. É que caso você for adotá-lo, cada vez que você cumprir uma mitzvah, mais difícil vai ficando. Menos erro você tem que cometer. Mais degrau você está subindo. É que o tefilim, para você comprar um tefilim usado hoje, está girando em torno da casa de R$2.000. Um tefilim de couro. E um tefilim kasher novo de R$3.000 a R$4.000. É o preço de um tefilim. Peça cara, hein? Não é? Agora, olha que coisa interessante. Existem duas formas de você amarrar o tefilim. Essa aqui é uma delas. Se você olhar, tem uma passada aqui debaixo do braço que forma um yud. Aqui forma um W, um shin. E na hora que ele enrola na mão, quando você lê aqui os códigos escritos nesse tefilim, está escrito o yud, o shin no meio. Então está escrito assim na amarra do tefilim, ó. Yeshua. Chique demais, não é? E o ortodoxo usa escrito Yeshua nas amarras. As letras. Olha que coisa linda isso. Então veja só, o Shema ele tá em tudo praticamente que nós fazemos. São muitas mitzvot, muitas regras, muitas leis que o Eterno pede que cumpramos, que está inserido o Shema. Vamos lá? Agora, você já notou que os meninos fazem aqui na frente, ó, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Had. Aí eles falam para você baixar o tom de voz e manda você sussurrar e você fala assim, ó, Baruch Shem, Kevod Malchuto, Leolam Vaed. É sussurro. Não pode falar em alto tom. Você faz todo dia, mas não sabe por que às vezes. Então, quando chega na parte do sussurro, que é porque sussurramos o Baruch Shem. O Baruch Shem Kevod Malchuto, Leolam Vaed. Ou seja, bendito seja o Senhor, o nome, né? Para todo sempre, o Leolam Vaed.
O rabino Hanok Hunzundal, que é o Ben Yosef, de Białystok, na Polônia, ele explica o seguinte, que na verdade, nós mortais não somos dignos de abençoar a Hashem, uma vez que exteriormente não estamos adequadamente conectados à divindade e à espiritualidade. Ou seja, as nossas falhas do cotidiano não nos permite uma elevação tão alta, de poder falar assim com a voz, Baruch Shem. Não nos é permitido, devido à nossa elevação espiritual, que não está num nível muito elevado. Por esse motivo, Baruch Shem, alguém sabe traduzir para mim o que significa Baruch Shem? Bendito o nome. Então, quando você fala bendito o nome, você está abençoando quem? O Eterno, Hashem, Adonai. Então, a nossa elevação espiritual não condiz com o contexto todo do Shema. Então, você baixa o tom para dizer bendito seja, porque a minha elevação está muito baixa. Estou dizendo para ele, eu sou muito pequeno, então eu vou sussurrar. É profundo? De respeitar a grandeza, é uma forma respeitosa de honrar a grandeza do Eterno. Tudo tem um porquê. Olha como é lindo. Sabe o que é lindo? É você vir na congregação e aprender o porquê. Não adianta você ser um católico, sentar na igreja e ficar o resto da vida falando amém. Não adianta você ser um evangélico e falar, nossa, que culto maravilhoso. O céu desceu. Desceu aonde? Não adianta. Você tem que ter consciência, razão, entender o que acontece. Vamos em frente. Olha que legal. Aí nós dizemos o seguinte, que é para ensinar as crianças a colocar a mãozinha na face, para fazer o Shema. Nós, homens, fechamos tudo com o talite. Ok? Existe um motivo para fechar tudo com o talite. Existe um motivo para pôr a mão. Aquele caso que nós comentamos, que certa vez o IDF, o Exército de Israel, ia resgatar umas crianças que tinham sido colocadas sob a prisão de um exército inimigo. Estavam lá presas as crianças. E aí um soldado de Israel disse, nós vamos resgatar somente os judeus. Aí o outro soldado disse, como que nós vamos distinguir os meninos judeus dos meninos que não são judeus? O soldado disse, calma, quando nós chegarmos lá no cativeiro, onde as crianças estão presas, depois nós rompermos as barreiras, eu vou te mostrar como que a gente vai identificar as crianças judias. Quando o soldado chega no cativeiro, que ele arrebenta a porta de entrada, todas as crianças estão lá presas, ele pega e fala assim, Shema Israel! Os meninos judeus tudo tamparam os olhinhos. Imediatamente, o soldado disse, está vendo? Todos que taparam os olhinhos são judeus, pode retirá-los. Porque você identifica um menino judeu. Você sabe que ele é judeu porque ele aprendeu desde criança. Então a mão direita simboliza atributo de Hesed. O que é Hesed? Bondade. Tudo que se faz com a mão direita é bondade, é brahot, é bênção. Mão esquerda é a mão do juízo. Então nós temos que usar mais a direita para as coisas do eterno. A direita. E uma coisa muito interessante. Uma coisa muito interessante. Olha que legal, vamos lá. No Talmud, os cegos são chamados de Sagim Nahor, suficientes de luz, ou cheios de luz. Isso ocorre porque a visão física que contempla o mundo, essa parte mundana, materialista, contradiz e enfraquece a visão espiritual interior. A verdadeira realidade não é o que os nossos olhos veem. Deixa eu traduzir melhor isso. Os nossos olhos cobiçam muita coisa. Os nossos olhos cobiçam um telefone bom.
Os nossos olhos cobiçam uma televisão boa, cobiçam um carro bom, uma casa luxuosa, uma roupa luxuosa. Os nossos olhos cobiçam muita coisa. Então os nossos olhos desfocam o nosso eu espiritual que está dentro de nós. É por isso que nós idolatramos cantores, nós idolatramos time, nós idolatramos personagem de cinema, nós idolatramos, idolatra político. Tem gente que é tão idólatra que ele idolatra, se eu falar do político dele, é morte. Deu morte. Entendeu? Entendeu? Não é meu caso, mas tem gente assim. Tem gente assim. Só não gosto muito da letra L na questão de política, entendeu? Fora disso, o resto eu aceito. Então vamos lá. Olha que interessante. Shema. Olha lá. O SH, o E, o M e o A. Interessante, cabe nos 5 dedos da mão. Que coisa tremenda, né? Shema. Só que tem uma coisa. O Shema se escreve com Shin, que é uma letra no hebraico com 3 perninhas. Shin. Se escreve com o Mem e com Aim. Concorda, Rebbe? Você está fazendo hebraico aí, teacher? Mora? Viu? Aqui em 2 idiomas, português e inglês. Então, Shin, Mem, Aim. O que está escrito aqui na minha mão? Então você fecha os seus olhos assim, ó. Shin, Shema. Eu estou recitando Shema com Shema nos meus olhos. Nada é por acaso. Tudo é uma engenharia divina. Tudo é milimetricamente calculado. Está nas suas mãos. Então eu não simplesmente tapo os olhos assim. Se alguém observar aqui, desde sempre, eu coloco a minha mão aberta com o Shema. Só não tive a oportunidade de falar isso aqui. Mas tem a posição de se pôr a mão nos olhos. Porque aqui na sua mão está escrito Shema. Estou recitando, mas está aqui. É perfeito, não é? É lindo. Simplesmente perfeito. Tudo que o Eterno faz é milimetricamente. Então, vamos em frente. Dá uma olhada nos jogadores de futebol eu acho que são 2 times diferentes. Quem entende de futebol aí deve saber as camisas aí, mas internacional é difícil, né? Olha lá. Olha os caras fazendo o Shema depois que marca um gol, ou depois que termina o jogo, sei lá eu. Como é que está a mãozinha dos caras? Louvando ao Eterno. Shem. Olha nos dedos deles, olha lá. Puxou a camisa para fazer o Shem. Shema. Ele cobriu a cabeça com a camiseta, Olha a reverência. Nós precisamos aprender com esse cidadão. Você pode gostar do time, você pode gostar de filme, você pode gostar, mas desde que o Eterno seja prioridade na sua vida. As coisas secundárias são secundárias. Secundárias são secundárias. Ok? Vamos em frente para ficar mais gostoso. Devarim 6:4. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ouça Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. A palavra um não quer dizer simplesmente um. A palavra um é composta de 3 letras hebraicas. 3 letras do alfabeto hebraico. O Aleph, que é alfanumérico, toda letra tem um valor numérico. Aleph, Het e Dalet. O Aleph 1, o Het 8 e o Dalet 4. 4 mais 8 mais 1 dá o quê? 13. Muito legal, né? Que interessante. A palavra errad, que significa um, Deus é um. A palavra um equivale a 13. Mas vamos em frente mais um pouquinho. Só que se eu pegar Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, e o Aleph é 1, o Het é 8, e o Dalet vale 4, mas tem um detalhe, com quantas palavras é composta o Shema? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5,
6. Dá um clique aí para mim. Como assim? Então a palavra significa o quê? Olha o que você tem no Tzitzit aqui, ó. Eu sou observador dos 613 mandamentos. Está aqui o código. Olha lá. Eu não disse que, se você ver dentro do contexto, está tudo que o Eterno ordenou está aí dentro. O Shema tem a Torá inteira nele. O Errad faz parte do Shema. Ele anda junto com o Shema. Perfeito, olha lá, uma coisa só, é um bloco, é uma unidade. Não é lindo isso? Profundo, não é? Forte com força, né, Márcio? Hein, Maurício? Não é profundo isso? Por isso, porque é o errado. É profundo demais, não é? Isso é lindo demais, demais. Então veja só. Vamos em frente. Quem sabe o que está escrito aqui? Olha lá. Aqui está escrito Shema. Não é isso? Um Shin, um Man e um Ain. 3 letras hebraicas. Um Shin, um Man e um Ain. Mas que interessante. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os 7 Espíritos de Deus que está em Isaías 11, versículo 1, estão dentro da palavra Shema. É forte. É bruto demais. O Eterno não brinca. É muito além da nossa compreensão. Que dia que você ia aprender isso lá no cristianismo? Não quer ficar sentado mais 20 anos lá na cadeira. Uma vez que você aprende, o que quer dizer isso? O que eu quero dizer com isso? Agora, quando você for fazer um Shema, você sabe exatamente o que quer dizer. Vamos partir para a finalização? Preste atenção, nós terminamos agora, Olha o que diz no livro de Marcos 12, 28 e 29. Escuta aqui, vamos ler em Marcos. Na linguagem cristã, fala Novo Testamento, né? Mas Marcos está na onde? Está na Brit Hadashah, Nova Aliança, certo? Olha o que está escrito aqui, preste atenção. Um dos mestres da Torá, está dizendo aqui, um dos meninos está passando na rua? Não. Um miliante que estava passando na rua? Não. Um dos mestres da Torá se aproximou e ouviu o debate entre Yeshua e uma galera que estava lá tentando confrontá-lo e cercar ele para ver se ele tinha saído em perguntas. Notando que Yeshua lhes dera uma boa resposta, o mestre da Torá pensou, vou fazer uma pergunta, vamos ver se ele sai dessa. O mestre da Torá pega e fala assim para Yeshua, qual é a mitzvah mais importante, mestre? Rabino. E Yeshua responde assim para ele, a mais importante é Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Olha a resposta de Yeshua no Novo Testamento. Ele podia ter falado assim, a mitzvah mais importante é ame ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Não podia? Não. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Não. Ele disse, a mitzvah mais importante é Shema Israel, Adonai Eloheinu. Olha como é forte. Livro de Devarim 6:5 está dizendo assim, e ame Adonai seu Deus de todo o teu coração e com todo o seu
ser e com toda a sua capacidade. Olha aí o versículo 2 do Shema, ó. O Shema está no 4, eu coloquei o 5. Escute aqui. Para amar o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua força, de toda a tua capacidade, nada pode impedir você servi-lo. É o que eu digo para os senhores. Você pode estar cansado, atropelado, arrebentado de cansado, esgotado. Por que você não vem servir ao Eterno? Ah, eu não fui porque eu estava cansado. Ouvi alguém falar isso já. Ah, eu não fui porque eu trabalhei muito. Não tem desculpa para nós falarmos que não vamos servir a Ele. É de toda a nossa força, de todo o nosso ser, com todo o seu ser. Sabe por que a galera vem para cá e desanima? Muitos desistem, recuam. Porque quando entra dentro dos mandamentos, das mitzvot, a pessoa afrouxa, ela não dá conta de seguir. Os ataques aumentam, as afrontas aumentam, e a primeira coisa que a pessoa faz é recuar. Então, é muito pesado, eu concordo. Não é fácil, é difícil, realmente. Mas se você não tiver a sua essência conectada, a vontade de vir... Olha, gente, no Shabat, deixa eu falar uma coisa para os senhores. Eu ando aí durante a semana na cidade, resolvendo coisas daqui e dali, e a maioria dos lugares que eu entro, as pessoas me veem de kippá e dizem assim para mim: nossa, tem uma sinagoga em Franca? Ah, não acredito, eu quero ir lá ver, eu quero ir lá conhecer, que hora que é? Ah, é no Shabat 16h30. Para uma pessoa chegar aqui, no Shabat 16h30, eu tenho que dar os parabéns para ela. Eu tenho que dar os parabéns. Porque não é fácil. É uma batalha. Então, assim, quando uma pessoa chega aqui, ela vem, eu penso, venceu uma batalha, venceu uma guerra, venceu, ok? Porque não é fácil você chegar até aqui. Já no livro de Irmeiahu, em Jeremias 25, o 3b e o 5, está dizendo o seguinte, o que é esse servir com todo o seu ser, com toda a sua capacidade? A palavra de Hashem veio a mim, diz o profeta. Eu anunciei a vocês em várias ocasiões. Ei, faz quanto tempo que o Rosh está anunciando aqui? 10 anos. Eu anunciei a vocês em várias ocasiões, diz o profeta. A profecia está de pé, não muda. Muda só o profeta, mas a profecia permanece. Eu anunciei a vocês em várias ocasiões, mas vocês não ouviram. A mensagem foi sempre a seguinte: cada um de vocês deve abandonar seus maus caminhos, suas atitudes ímpias, fazer techuvá e voltarem-se para mim. Se a pessoa vai embora dessa casa e ela volta lá para onde está o padre dela lá, ela tira uma foto com o padre e fala: esse é o padre que eu mais amo. Mas nunca postou: esse é meu Orochi. Esse povo é muito mentiroso. Ou está pensando que me ataca pelas redes sociais. Sabe por quê? Eu fico tão preocupado. Estão atacando a si mesmo. Porque está atacando a obra, a Torá. Amanhã, se o Rocha não estiver mais vivo, alguém vai assumir essa casa e vai estar ensinando Torá. Deixa eu te falar uma coisa, você não me ataca. Eu não sou atacado, eu não me sinto atacado. Só entendo um detalhe: todas as pessoas que saíram dessa casa foram cuidadas, assistidas, socorridas, protegidas. Os líderes aqui dessa casa, eu estou mentindo? Não? Janete? É verdade o que eu estou falando? A senhora acompanhou comigo muitos casos, não foi? São acompanhadas, socorridas, assistidas. O senhor sabe disso. Já está comigo desde o começo. Então, a nossa parte nós temos feito. Mas quando a pessoa põe o pé para fora, escute aqui para ela. Pôs o pé para fora, deu as costas. Deu as costas para Torá, porque por Rosh você pode dar as costas ao que você quiser. Deu as costas para Torá, passou o pé para fora e disse que não vai voltar nunca mais. Quem deu o tiro no pé foi ela, não fui eu. Eu não dou as costas para Torá.
Uma vez iluminado e caiu, foi iluminado. Não sou eu que abandonei. Eu fiz um pacto com o Eterno. Não faça você, que talvez você não tenha peito para isso. Eu fiz. Eu falei para o Eterno, se um dia eu for pecar contra a tua Torá, blasfemar, pecado grave de morte, tipo adultério, eu peço um favor para o Senhor. Me mate. Antes que eu peque. Se você tem peito, faz uma oração dessa, mas cuidado, que se você ameaçar pecar, você morre. Que o Eterno vos abençoe poderosamente, vos dê sabedoria, inteligência, conhecimento para viver. Vocês precisam de conhecimento para viver. Esse mundo vai piorar. Eu não estou profetizando maldade aqui não. A coisa vai ficar ruim. Vai. Mas que o Eterno tenha misericórdia de nós e nos guarde e nos proteja em nome de Yeshua HaMashiach. Yevareha Adonai veishimerecha Yaev Adonai panamelecha viunecha Issa Adonai panavelecha Veasem lecha Shalom.